Muito bem, meus considerados, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E esse vídeo, ele tem um caráter de retificação de um vídeo anterior que a gente publicou aí bem no início do canal, ano passado. Então cometemos algumas falhas na edição do texto, onde algumas informações ficaram extremamente fora do contexto. Resolvemos fazer o vídeo de novo, de forma retificada. Fizemos outra pesquisa através do ChatGPT, que é um buscador aí de informações muito famoso no YouTube já, o pessoal utilizando inteligência artificial. Então fizemos também essa pesquisa através do ChatGPT. É um vídeo de resumo de motos, as motos tipo essa que eu estou aqui agora, a minha CGzinha aqui, ó. Então a gente fez um resumo de várias motos que fizeram bastante sucesso no passado, principalmente aqui na minha cidade. Inclusive, tem modelos que nunca vieram para cá. Então a gente pede desculpas aí a algum modelo que não foi citado. Mas lembrando também que este vídeo tem 3 sequências a mais. Tem a parte 2, a parte 3 e a parte 4 aqui no nosso canal. Então, peço que dê uma olhada aí, dê uma força pra gente aí. Então vamos lá. Motos que marcaram época. O primeiro vídeo, de novo, retificado. Caso inédito aqui no YouTube. Ninguém nunca fez isso, né? Retificar um vídeo. Mas é porque também quero deixar claro o seguinte, eu não tirei o vídeo no início devido ao grande alcance que ele teve nas visualizações. Portanto, ele está com quase 800 mil visualizações, então impossível tirar um vídeo desse aí do ar, né? Infelizmente, ele tem que tocar lá com informações equivocadas. Mas a gente vai fazer aqui uma retificação dele mesmo, talvez com outras informações também, informações novas, resumos melhores. Então, conto com você para assistir mais esse vídeo aqui. Bem-vindo ao conhecimento e vamos lá com as motos que marcaram época. Muito obrigado! CB400. A moto CB400 é uma motocicleta fabricada pela Honda, que foi produzida em várias versões entre os anos de 1975 e 1984. Foi uma moto muito popular na época, especialmente no Japão, onde foi lançada inicialmente. A CB400 apresentava um motor de 4 cilindros em linha, com 395 cilindradas e potência máxima de cerca de 43 cavalos. Sua transmissão era de 5 marchas e ela podia atingir velocidades de até 160 km por hora, dependendo da versão. A moto foi bastante elogiada por sua durabilidade e confiabilidade, além de oferecer uma dirigibilidade suave e estável. Ela também foi utilizada em competições de motociclismo, como o Campeonato Mundial de Superbike. Atualmente, a CB400 é considerada uma moto clássica e muitos entusiastas de motocicletas continuam a admirar e a colecionar modelos bem preservados. DT180. A DT180 é uma moto produzida pela Yamaha entre os anos de 1981 e 1991. Ela foi projetada para uso em trilhas e terrenos acidentados, sendo uma das motos mais populares para esse tipo de atividade no Brasil. A DT180 apresentava um motor de 2 tempos com 177 cilindradas e potência máxima de cerca de 16 cavalos. Sua transmissão era de 5 marchas e ela podia atingir velocidades de até 110 km por hora, dependendo da versão. Uma das características mais marcantes da DT180 era sua suspensão elevada e robusta, que permitia enfrentar terrenos difíceis e oferecia uma condução mais confortável em terrenos acidentados. Ela também possuía pneus de uso misto, capazes de rodar tanto em asfalto quanto em terra. A DT180 foi muito popular no Brasil, especialmente entre os jovens que buscavam aventura nas trilhas e nas estradas de terra. Ela ainda é considerada uma moto clássica e muitos entusiastas de motocicletas continuam a admirar e a colecionar modelos bem preservados. Honda Turuna. Em 1979, pouco mais de 2 anos depois do lançamento da Honda CG 125, chegou ao mercado nacional aquela que pode ser considerada a primeira moto esportiva fabricada no Brasil, a Honda Turuna 125. Ela foi desenvolvida para ser uma moto de alta cilindrada, mas com um custo mais acessível para o mercado brasileiro. A Turuna apresentava um motor monocilíndrico de 125 cilindradas e trazia características técnicas evoluídas em relação ao motor da CG, como por exemplo o comando de válvulas no cabeçote acionado por corrente. A potência máxima era de 14 cavalos e que davam à Turuna uma performance muito superior à da irmã pioneira.
Sua transmissão era de 5 marchas e ela podia atingir velocidades de até 120 km por hora, dependendo da versão. Uma das características mais marcantes da Turuna era sua robustez e confiabilidade, além de ser uma moto confortável e fácil de pilotar. Ela também foi utilizada em competições de motociclismo, como o Campeonato Brasileiro de Motovelocidade. No entanto, a produção da Turuna foi encerrada em 1985 devido a mudanças na legislação brasileira que exigia a fabricação de motocicletas com motores mais eficientes em termos de consumo de combustível e emissões. Apesar de sua produção ter sido relativamente curta, a Turuna ainda é lembrada por muitos motociclistas brasileiros como uma moto clássica e icônica da Honda. Derivada da CB 125, importada e comercializada no Brasil desde 1973, a CG 125 foi a primeira moto Honda made in Manaus. A maior diferença para o modelo importado estava no motor, sempre de 125 cilindradas, mas com comando por acionamento por varetas OHV e não OHC. O modelo ficou em produção praticamente sem mudanças até 1982. Importante foi o lançamento em 1981 da CG a álcool, primeira moto a usar combustível vegetal do mundo. Na segunda geração, o design mudou e na parte técnica o carburador recebeu o sistema Eco, que reduzia ainda mais o consumo da CG. Em 1985, o câmbio passou a ter 5 marchas e em 1988 surgiu a versão profissional do modelo, a CG Cargo. E depois vieram vários modelos e gerações, a CG Today, a Titan, a CG Fan, a CG 150 Sport, Titan Mix e várias outras versões que você já conhece. Não vamos entrar aqui no mérito porque são vários modelos e variações. Ela também é bastante versátil, podendo ser utilizada tanto para o uso diário em áreas urbanas como para viagens mais longas. A CG 125 foi atualizada diversas vezes ao longo dos anos, ganhando melhorias em seu design e tecnologia. Ela ainda é uma moto muito popular no Brasil e em diversos outros países, sendo utilizada por milhões de pessoas como meio de transporte e também para fins comerciais, como entregas e serviços de mototáxi. Além disso, a CG 125 é frequentemente utilizada em treinamentos para motociclistas iniciantes, sendo considerada uma moto segura e fácil de aprender a pilotar. Vamos falar de um modelo de moto agora, que já tem uma mini polêmica no nome. Yamaha Teneré ou Yamaha Teneré. Na verdade, o nome significa deserto, pois este nome vem da linguagem Tuareg, que são aqueles moradores lá do deserto. Mas aqui vamos chamá-la de Teneré. A Yamaha Teneré é uma linha de motocicletas produzida pela Yamaha desde a década de 1980. Inicialmente projetada para participar de competições de rally, ela foi desenvolvida para suportar condições extremas de pilotagem em terrenos acidentados e off-road, tendo se tornado uma referência em motos para aventuras e viagens de longas distâncias. A Teneré apresenta um motor de 4 tempos com diversas opções de cilindradas, incluindo 250 cilindradas, 600 cilindradas e 1.200 cilindradas. A sua transmissão varia de modelo para modelo, podendo ser de 5 ou 6 marchas. Além disso, ela conta com um conjunto de suspensões robustas e elevadas, pneus de uso misto e tanque de combustível de grande capacidade, permitindo longas viagens sem a necessidade de abastecimento constante. Uma das características mais marcantes da Teneré é sua capacidade de enfrentar terrenos difíceis e sua resistência a condições extremas de pilotagem, tornando-a ideal para aventuras off-road e viagens de longa distância. Além disso, sua ergonomia é pensada para proporcionar conforto ao piloto, mesmo em trajetos prolongados. Atualmente, a Yamaha Teneré é oferecida em diversas versões, cada uma adaptada às diferentes necessidades e estilos de pilotagem, como a Teneré 700, que se tornou muito popular entre os entusiastas de motocicletas para aventuras off-road. A Agrale. A Agrale é uma marca brasileira de motocicletas que foi fundada em 1965 e atualmente é uma subsidiária do grupo italiano Piaggio. A Agrale se tornou conhecida por fabricar motos robustas e confiáveis, especialmente para uso em áreas rurais e em atividades agrícolas. A linha de motocicletas Agrale é bastante variada, incluindo modelos como a EX 27.5, a Dakar 30.0 e a A180, entre outras. Mas na década de 80, a Agrale produziu diversos modelos de motocicletas que se tornaram bastante populares no mercado brasileiro. Entre os modelos mais conhecidos estão a Elephant 16.5, a Elephant
30.0, a Dakar e a Elephant 27.5. Não podemos esquecer também o modelo Agrale SXT 16.5, uma moto trail de visual arrojado para a época e, ao que tudo indicava, bastante competente com seu radiador. Ou seja, uma novidade, a moto era refrigerada a água. A Agrale havia adquirido a tecnologia da marca italiana Cagiva, que já era expert em modelos off-road com motores 2 tempos, e a nova SXT 16.5 tinha todas as suas características. Outra curiosidade, o nome 16.5 não era indicando a cilindrada, como muitos pensavam, mas sim a potência do valente motor 125 refrigerado a água. A Agrale Elefante 30.0 foi introduzida no mercado brasileiro em março de 1989, marcando uma segunda fase da marca. O modelo é baseado na italiana Cagiva Elefante e foi fabricada no Brasil sob licença com modificações. Conta com melhorias na suspensão dianteira, freios e painel CEV italiano. A partir de 1992, a partida elétrica passou a ser item de série. O modelo foi produzido até 1997, junto com o encerramento da produção de motocicletas pela Agrale. Ambos os modelos eram reconhecidos pela sua robustez e confiabilidade, sendo bastante utilizados em atividades rurais em todo o país. Além disso, a Agrale investiu em tecnologia e inovação na época. Mesmo após mais de 30 anos do lançamento desses modelos, a marca Agrale continua a ser reconhecida como uma referência em motos robustas e confiáveis, especialmente para uso em atividades rurais e em terrenos acidentados. Honda CBX 750. A Honda CBX 750 é uma motocicleta de grande porte produzida pela fabricante japonesa Honda entre os anos de 1986 a 1994. Ela foi projetada como uma moto esportiva de alta performance, com um motor de 4 cilindros em linha e 748 cilindradas, capaz de produzir até 82 cavalos de potência. A CBX 750 se destacou na sua época por sua tecnologia avançada, incluindo freios a disco em ambas as rodas, suspensões ajustáveis e um sistema de refrigeração líquida que permitia um melhor desempenho e mais durabilidade ao motor. A moto também contava com um design inovador para a época, como uma carenagem frontal que integrava faróis duplos e uma pequena bolha que protegia o piloto contra o vento. O tanque de combustível tinha capacidade para até 22 litros, proporcionando uma boa autonomia de combustível. A CBX 750 também foi utilizada em competições esportivas, sendo bastante popular em corridas de resistência de longa duração. Alguns modelos especiais foram produzidos para competições, como a CBX 750F, que contava com modificações no motor e na suspensão para aumentar ainda mais a sua performance. Atualmente, a CBX 750 é considerada uma moto clássica e ainda é admirada por muitos entusiastas de motocicletas de alta performance. Sua tecnologia avançada para a época e seu design inovador continuam impressionando e inspirando muitos amantes de motocicletas em todo o mundo. Yamaha RD 135. A Yamaha RD 135 foi uma motocicleta esportiva produzida pela fabricante japonesa Yamaha entre os anos de 1982 e 99. Ela foi projetada para ser uma moto de alta performance com um motor 2 tempos de 135 cilindradas, capaz de produzir até 28 cavalos de potência. A RD 135 contava com um design agressivo e esportivo. A moto se tornou muito popular no Brasil, especialmente entre os jovens que buscavam uma moto esportiva e de baixo custo. A RD 135 também foi utilizada em competições esportivas, como corridas de arrancada e circuito. Em alguns casos, foi modificada para atingir ainda mais potência e velocidade. Um dos principais destaques da RD 135 era seu motor 2 tempos, que entregava uma aceleração muito rápida e uma boa velocidade máxima. No entanto, a moto também tinha algumas desvantagens, como um alto consumo de combustível e emissões mais poluentes em comparação a motores 4 tempos. Atualmente, a Yamaha RD 135 é considerada uma moto clássica e é bastante procurada por colecionadores e entusiastas de motocicletas esportivas. Sua fama de moto potente e ágil ainda é lembrada e admirada por muitos motociclistas brasileiros. Yamaha
RD 350. A Viúva Negra foi produzida pela Yamaha entre os anos de 1973 a 1993. Ela foi projetada para ser uma moto de alta performance, com um motor 2 tempos de 347 cilindradas, capaz de produzir até 52 cavalos de potência. A RD 350 contava com um design esportivo e agressivo, com carenagem frontal e rodas de liga leve. Ela também contava com suspensões ajustáveis e freios a disco em ambas as rodas, o que proporcionava uma boa performance e segurança em altas velocidades. A moto se tornou muito popular no Brasil, especialmente entre os jovens que gostavam de uma adrenalina maior. A RD 350 também foi utilizada em competições, como corridas de arrancada e circuitos. Também recebia modificações para atingir melhor potência e velocidade. Um dos principais destaques da Viúva Negra era o seu motor 2 tempos, que entregava uma aceleração muito rápida e uma velocidade máxima de até 180 km por hora, o que era impressionante para a época. No entanto, a moto também tinha algumas desvantagens, como um alto consumo de combustível e emissões mais poluentes em comparação às motos de motores 4 tempos. A Yamaha RD 350 é considerada uma das motos mais icônicas do mercado brasileiro. Ela deixou um legado de performance e inovação e ainda é admirada por muitos entusiastas de motocicletas esportivas. Atualmente, algumas unidades originais ou restauradas são muito valorizadas por colecionadores e fãs da marca. Amazonas. A Amazonas foi uma marca brasileira de motocicletas que operou de 1978 a 1992, produzindo motos com motores de 4 tempos de alta cilindrada, em sua maioria com motores baseados em modelos da marca inglesa Matchless. Uma das motocicletas mais conhecidas da marca foi a Amazonas 1600, que foi produzida a partir de 1986. A moto contava com um motor de 4 tempos, 2 cilindros em V e 1.573 cilindradas, capaz de produzir até 80 cavalos de potência. Ela também contava com um design clássico e robusto, com guidão largo e banco grande, o que proporcionava um conforto maior para o piloto e o garupa. A Amazonas 1600 era considerada uma moto de luxo para a época, com acabamentos de alta qualidade e tecnologia avançada para a época. Ela contava com freios a disco nas 2 rodas, suspensão traseira com duplo amortecedor e farol duplo, além de outros acessórios como porta-objetos e protetores de motor. Apesar de ter sido uma moto considerada bastante avançada para a época, a Amazonas 1600 teve vida curta no mercado. A empresa passou por problemas financeiros e fechou as portas em 1992, deixando um legado de motocicletas robustas e potentes que ainda são lembradas por muitos entusiastas de motos clássicas. Honda CB500-4. A Honda CB500-4 é uma motocicleta padrão de 498 cilindradas, refrigerada a ar, fabricada pela Honda de 1971 a 1978. Foi apresentada no Salão de Londres em fevereiro de 1972 e vendida no mercado americano até 1973, substituída pela CB550 no ano de 74, continuando no mercado europeu até 1978. A CB500-4 tem o estilo da CB750, mas menor e mais leve. Ela voltou a ser produzida pela Honda entre os anos de 93 a 2003. Foi projetada como uma moto naked de média cilindrada voltada para o mercado europeu e brasileiro. A CB500 contava com um motor de 4 tempos, 2 cilindros em linha e 498 cilindradas, capaz de produzir até 57 cavalos de potência. Ela se destacava por seu design clássico e elegante, com carenagem minimalista e farol redondo. A CB500 antiga foi uma motocicleta bastante popular em seu tempo, especialmente no mercado brasileiro, onde era considerada uma opção confiável e com boa relação custo-benefício. Ela era utilizada tanto para passeios urbanos quanto para viagens de longa distância, e seu desempenho era elogiado pelos motociclistas da época. A CB500 também foi utilizada em competições esportivas, como as corridas de superbike e as corridas de rua, onde sua potência e manobrabilidade eram vantagens competitivas. Hoje em dia, a CB500 é considerada uma moto clássica e colecionável, tanto no modelo dos anos 70 quanto nos modelos mais novos, sendo valorizada por entusiastas de motocicletas vintage. Muitos proprietários ainda mantêm suas CB500 antigas em excelente estado de conservação, o que demonstra a qualidade e a durabilidade dessa motocicleta. Vamos falar agora de uma família de motos que possui uma lista extensa de modelos e variações, mas vamos trabalhar apenas com os modelos
modelos básicos, ou seja, XL 125, XL 250. XL 125. A moto Honda XL 125 é um modelo de motocicleta trail da Honda, que foi fabricada em várias versões desde 84 até 1992, quando a sua produção foi descontinuada. É uma moto popular entre os motociclistas que procuram um modelo versátil, capaz de lidar bem tanto em terrenos pavimentados quanto em estradas de terra e trilhas leves. A Honda XL 125 tem um motor de 1 cilindro e 4 tempos, com uma cilindrada de 124 cilindradas e uma potência máxima de cerca de 11 cavalos. Ela tem um sistema de refrigeração a ar e é equipada com um carburador. Em resumo, a Honda XL 125 é uma moto confiável, resistente e versátil, que oferece um bom desempenho tanto em terrenos pavimentados quanto em trilhas leves. Ela é uma boa opção para quem procura uma moto para uso cotidiano, para passeios em família ou para aventuras off-road. XL 250. A Honda XL 250 é uma motocicleta trail produzida pela Honda, que foi lançada originalmente em 1982 e teve sua produção encerrada em 1984. Ela foi desenvolvida para ser uma moto off-road, com capacidade de lidar com terrenos difíceis, trilhas e viagens de longa distância. A XL 250 foi equipada com um motor de 1 cilindro, 4 tempos, com uma cilindrada de 248 cilindradas e uma potência máxima de cerca de 24 cavalos. Ela contava com um sistema de refrigeração a ar e um carburador. Alguns modelos da XL 250 também tinham partida elétrica, o que facilitava a sua utilização. Uma das principais características da XL 250 era a sua suspensão, que era projetada para lidar com terrenos difíceis. Ela contava com uma suspensão dianteira com garfo telescópico e uma suspensão traseira do tipo balança monoamortecida, que ajudava a absorver os impactos das irregularidades do terreno. Em resumo, a Honda XL 250 era uma moto robusta, confiável e capaz de lidar com terrenos difíceis. Ela era uma opção popular entre os amantes de aventuras off-road e trilhas, e ainda hoje é lembrada como um ícone entre as motos trail clássicas. Então ela teve a sua evolução, a XLX 250R. Honda XLX 250R é a Honda XL deixando de ser XLinha para ser XLão. A XLX 250R é uma moto trail produzida pela Honda entre os anos de 1984 e 1994. Ela foi desenvolvida para atender às necessidades dos motociclistas que procuravam uma moto versátil, capaz de lidar com terrenos pavimentados e terrenos off-road. A XLX 250R foi equipada com um motor de 1 cilindro, 4 tempos, com uma cilindrada de 249 cilindradas e uma potência máxima de cerca de 25 cavalos. Ela contava com um sistema de refrigeração a ar e um carburador. Sua suspensão também era projetada para terrenos difíceis. Contava com suspensão dianteira com garfo telescópico e a traseira tipo balança monoamortecida, ou seja, idêntica ao modelo anterior, que ajudava bem nas irregularidades dos terrenos difíceis. A XLX 250R era uma moto robusta e confiável, lidava bem com diversos tipos de terrenos e condições. Ficou muito popular entre os motociclistas que procuravam uma moto para uso cotidiano e para as tais aventuras off-road. Hoje em dia, a XLX 250R é considerada um clássico entre as motos trail e ainda é lembrada com carinho por muitos motociclistas off-road. Yamaha TT. A Yamaha TT é uma linha de motocicletas off-road produzida pela Yamaha desde os anos 70. A sigla TT significa Trial Tourist, indicando que a moto era capaz de lidar com terrenos difíceis e ser usada tanto em trilhas como em viagens de longa distância. As primeiras motos TT produzidas pela Yamaha eram equipadas com motores 2 tempos de 2 ou 4 cilindros, que ofereciam uma boa potência e torque para enfrentar os obstáculos das trilhas. Com o passar dos anos, a linha TT foi atualizada e recebeu motores 4 tempos de 1 cilindro e posteriormente de 2 cilindros. Uma das características marcantes da Yamaha TT é a sua suspensão, que é projetada para lidar com terrenos difíceis. Ela conta com uma suspensão dianteira com garfo telescópico e uma suspensão traseira do tipo balança, que ajudam a absorver os impactos e as irregularidades do terreno. As motos TT também são conhecidas por sua durabilidade e confiabilidade. Elas geralmente são equipadas com pneus largos e com sulcos profundos para garantir uma boa tração em terrenos lamacentos ou escorregadios.
Ao longo dos anos, a linha TT da Yamaha se tornou uma referência entre as motos off-road e é muito valorizada pelos amantes de trilhas e aventuras. Atualmente, a Yamaha TT é produzida em diversas versões, desde modelos mais básicos para iniciantes até modelos mais avançados para pilotos experientes. Mobilete. Aqui vamos falar das duas concorrentes mais conhecidas no Brasil, a Caloi e a Monarch. As mobiletes Caloi e Monarch foram modelos de motocicletas fabricados no Brasil por meio de uma parceria entre as empresas francesas Motobecane e as brasileiras Caloi e Monarch. A produção teve início em meados da década de 1970 e se estendeu até a década de 1980. As mobiletes Caloi e Monarch eram versões nacionais da mobilete francesa e mantinham a mesma característica de transmissão automática, que permitia ao condutor mudar de marcha simplesmente acelerando ou desacelerando. Elas eram equipadas com motores 2 tempos de 49 cilindradas e uma potência de cerca de 1,5 a 2 cavalos, assim como a versão francesa. Embora as mobiletes Caloi e Monarch fossem semelhantes em design e desempenho, havia diferenças sutis entre os dois modelos. A mobilete Caloi tinha um tanque de combustível redondo e a cor predominante era o laranja, enquanto a mobilete Monarch tinha um tanque de combustível mais alongado e a cor predominante era o vermelho. As mobiletes Caloi e Monarch eram populares no Brasil como uma opção de transporte urbano acessível e fácil de usar. Elas eram amplamente utilizadas para entregadores e pequenos comerciantes em áreas urbanas. No entanto, com o passar dos anos, essas motocicletas se tornaram menos populares e foram gradualmente substituídas por modelos mais modernos e potentes. Hoje em dia, as mobiletes Caloi e Monarch são lembradas como ícones de uma época em que as motos urbanas eram simples e acessíveis, e ainda são valorizadas por colecionadores e entusiastas de motocicletas clássicas. Vespa Piaggio T5. A scooter Vespa Piaggio T5 é uma motocicleta clássica italiana que foi produzida pela Piaggio entre 1985 e 1992. Ela foi projetada como uma atualização da Vespa P200Z e apresentava um motor de 2 tempos de 125 cilindradas com refrigeração líquida que oferecia uma potência de cerca de 12 cavalos. A Vespa Piaggio T5 foi lançada em um momento em que as motocicletas italianas estavam passando por mudanças significativas em relação a motores e design. Ela apresentava algumas melhorias técnicas significativas em relação aos modelos anteriores, como uma embreagem hidráulica e um freio a disco dianteiro, que melhoravam a segurança e o desempenho. O design da Vespa Piaggio T5 apresentava algumas mudanças em relação às Vespas anteriores, como um estilo mais moderno e arrojado, com linhas retas e menos curvas. Ela apresentava um painel de instrumentos mais moderno e completo, com luzes indicadoras de direção e um indicador de marcha engatada. A Vespa Piaggio T5 foi produzida em diferentes cores e apresentava acessórios opcionais, como um para-brisa frontal, um porta-bagagem traseiro e um banco confortável para o passageiro. Ela se tornou uma opção popular para aqueles que procuravam uma motocicleta elegante, confiável e fácil de usar para suas necessidades diárias de transporte. Hoje em dia, a Vespa Piaggio T5 é valorizada por colecionadores e amantes de motocicletas clássicas e ainda é vista em ruas e estradas em todo o mundo. Ela é um exemplo de design italiano sofisticado e inovador que marcou uma era importante na história das motocicletas. E é isso aí, amigo telespectador. Foram vários modelos que citamos aqui, alguns ficaram fora, mas existem outras sequências desse vídeo com outros modelos diferentes que não falamos aqui. Convido você a dar uma olhada aí no nosso canal. Mesmo fazendo a retificação, as informações foram retiradas de sites específicos, inclusive do ChatGPT, como eu disse no início. Portanto, se alguma informação ficou equivocada, peço as minhas desculpas, pois a gente faz uma pesquisa aqui através das fontes e essas fontes podem cometer alguma falha. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu comentário, a sua opinião, a sua dica. Informações adicionais são sempre bem-vindas no nosso canal. E claro, faça a sua inscrição você que ainda não é inscrito e deixe o seu like se você gostou do vídeo. E até a próxima curiosidade aqui. Muito obrigado!